Bom dia, nós somos do time PA, equipe Vozes do Triunfo, e vamos apresentar o nosso podcast. Eu, Laísa e Ana Letícia. Bom dia. Quando pensamos em 200 anos de Brasil, nos vem à mente logo a figura do herói Dom Pedro I. O que pouco desconhecem é que por trás dessa figura existia uma voz que lhe dava força e aconselhava. É exatamente isso que vamos trazer para vocês: a verdadeira história da Imperatriz Leopoldina. Exatamente, Laisa. Como você disse, são 200 anos de Brasil, e como toda história tem dois lados, é hora da gente trazer à tona a verdadeira história da Imperatriz Leopoldina, já que ela lutou mais pela independência que o próprio marido. Bom, vamos começar então. Fala um pouco para a gente. Como ela chegou ao Brasil? Então, foi um casamento arranjado. Pouca gente sabe, mas foi por questões comerciais, porque, tipo assim, ela nunca tinha sequer nem visto o Dom Pedro, e ele igualmente, eles não se conheciam. E ela era muito culta, herdeira das dinastias europeias. Ela gostava muito de música, de arte. E chegou aqui, né, com vários navios, trazendo médicos, mineralogistas, pintores, botânicos e outros estudiosos, né? Sendo uma das coisas que marcou ela foi justamente ela ter chegado aqui com vários artistas. O Brasil recebia agora o olhar de uma mulher europeia que se encantou pelas suas belezas naturais. É tanto que nesse período vai ter as maiores obras artísticas, denotando a beleza natural do nosso país. A contribuição de Leopoldina para a ciência do Brasil permitiu ainda que, de forma nas entrelinhas, que a nação começasse a conhecer sua própria identidade, reconhecendo sua fauna, sua flora. É o clássico, né? Muitas vezes a gente só percebe as coisas quando alguém de fora comenta ou fala sobre. Certeza, viu? Mas e a família dela? Nesse casamento arranjado, como ficou a relação com eles? Uma coisa sobre ela é que, assim, ela gostava muito de cartas. Tudo que ela pensava, sentia, ela ia lá e escrevia cartas. Só que, como ela veio de fora e tudo mais, ela era muito censurada. Tinha sempre alguém ali em cima dela olhando o que que ela estava escrevendo e tudo. E ela, quando encontrava alguém de confiança, relatava melhor como era a nova vida dela. Nisso, ela ficou trocando carta com o pai dela, o imperador Francisco, falando sobre como era o Brasil, a nova família dela, a relação que o Dom Pedro, né, o Dom João VI tinha com o filho dele, Dom Pedro. Eles desconfiavam muito assim um do outro, não tinham essa relação muito amistosa. E também com a sogra dela, Carlota Joaquina, que ela falava ser uma cobra, ela não gostava nada da sogra dela. Imagino. Sempre tem uma sogra assim em toda história, né? E sobre o contexto. O que acontecia no Brasil nesse período? Como Portugal e Brasil eram basicamente um só por meio do Tratado de Reino Unido-Alvarez, a gente pode até dizer que o Rio de Janeiro era basicamente a capital de Portugal, sendo um governante em comum, né, o Dom Pedro. Nesse contexto, ele tem que deixar o Brasil para resolver as questões e deixa como responsável a esposa dele, que foi nomeada então regente interina do Brasil em agosto de 1822, a nossa Imperatriz Leopoldina. Aí, como era vinda da Europa e tinha os melhores estudos, inclusive tem uns pesquisadores mais afincos da história, como o Paulo Bezutti, que fala que ela tinha até mais formação e conhecimento estratégico e preparo político do que ele. Sim, inclusive tem aqui um relato do trecho da carta que ela escreve para o marido. Pedro, o Brasil está com um vulcão. Até no passo há revolucionários. As cortes portuguesas ordenam nossas partidas imediatas, ameaçam voos e humilham-vos. Isso, as revoltas populares nesse momento aí subiam no Brasil com tudo. O povo queria independência de todo jeito, e como Pedro estava fora, né? Aí ela vai reunir a Assembleia dos Conselhos e ficou todo mundo muito em cima dela por isso. Sim, inclusive o posicionamento dela impressiona o ministro do Estado.
Bonifácio, que fica impressionado com a inteligência dela, tanto que há relatos que ele fala sobre a sua superioridade política de Leopoldina em relação a Dom Pedro, quando falou: Meu amigo, ela deveria ser ele. Sim, apesar de ser bem machista essa frase, o conselho achou absurda essa ideia, né? Não queria por fim na força a separação de Brasil e Portugal. Aí ela vai escrever uma carta para Pedro dizendo: Eu sei que apesar do ministério não concordar, e uma frase que marca muito, ela dizer na carta assim: Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraça. Ela diz então que é necessário declarar a independência. Então assim ela vai lá e assina a independência no Rio de Janeiro, antes mesmo de Pedro gritar a independência lá em São Paulo. Ou seja, quando a carta chega para Dom Pedro, ele vai até o Ipiranga, rasga o laço, levanta a espada e grita o famoso independência ou morte. Sim, dizem que o jeito como ela falava bem politicamente impressionou ainda mais por ela ter uns 25 anos e agir em equivalente a uma diplomata. E Leopoldina seguia atuando diplomaticamente para que o novo império fosse reconhecido. Exatamente. Daí a gente já tira que ela tinha mais preparo estratégico e político do que ele. Provado, inclusive por pesquisadores do jornal Eu Paz, mas aí você acha que a história do Brasil teria sido a mesma sem a participação dela? Não, porque como a gente já falou, ela assinou a independência muito antes de Dom Pedro e ela segurou as pontas do Brasil no caos todo. Mas então por que ela não aparece na história? Temos que considerar que a gente está falando do Brasil no século XIX e XX, onde toda a história é escrita por homens. Mas mesmo assim, a partir de hoje a gente já conhece um pouco mais dessa história omitida do Brasil. E outra coisa muito comentada também é que Dom Pedro era um mulherengo, é sério isso mesmo? Sim, pouco se conhece sobre Leopoldina justamente por isso. A história dela é tão omitida que é mais fácil a gente saber que Dom Pedro tinha uma amante, inclusive assumida a público, a tal Domitila, do que a gente saber da existência dela, da participação dela. Em uma dessas cartas, ele chegou a escrever assim: Nós, princesas, somos tais quais dados lançados à sorte ou ao azar. Pois é, mal sabia Leopoldina o impacto que as suas percepções políticas teriam sobre o futuro da nação brasileira, né? É sim, ela passou por tanta coisa, né? Inclusive contam que ela foi trancada pelo marido num quarto, chegou a passar fome. É, poucos quadros se tinha dela bonita, porque quando ela chegou aqui no Brasil, ela estava acostumada lá na Europa com o inverno. Aí chegou aqui e pegou o calor, né, do Brasil. E outra, quando ela não estava grávida, estava de resguardo, mas sim, ela era uma mulher bonita. E mais do que isso, ela era uma mulher muito inteligente e forte. E teve uma história bastante, além de complicada, curta, porque ela morreu com 30 anos. Muito nova mesmo. Mais uma heroína, porque o Brasil só é independente por causa da resistência dela. Verdade, viu? E fica aqui a nossa homenagem a essa mulher histórica. Obrigada, pessoal. Obrigada.